Olá, eu sou Isabel de Albuquerque e esse é o nosso Behavioral Compliance Talks, BC Talks, um espaço livre e informal que eu e os meus amigos Gabriel Cabral e Renato Capanema idealizamos para conversarmos sobre como as ciências comportamentais podem auxiliar na efetividade dos nossos programas de compliance. E hoje a nossa conversa vai ser sobre cultura de integridade e o importante papel da liderança, e não apenas da alta liderança, né, o famoso tone at the top, mas também o middle management, das lideranças informais, e já já a gente vai entender por que essas outras lideranças informais também são muito relevantes. E quem está aqui para conversar com a gente hoje é o Eduardo Stani, que é diretor de Compliance e Auditoria Interna na Andrade Gutierrez. Eduardo, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui com a gente hoje no nosso BC Talks. Conta então para a gente um pouquinho como é que foi todo esse processo de fortalecimento da cultura de integridade aí na Andrade, sobre os desafios comportamentais e, eventualmente, algumas surpresas positivas também, claro, né, por que não, que você teve aí, que você testemunhou ao longo desse processo aí na sua empresa. Oi, Isabel, eu que agradeço aqui o convite, estou muito contente de estar aqui, prazer estar junto de você, do Gabriel e do Renato. A nossa trajetória aqui, Isabel, foi uma trajetória muito desafiadora, mas ao mesmo tempo muito prazerosa assim, de se cumprir, né? Eu estou na Andrade desde 2011, então já tenho aí quase 11, semana que vem faço 11 anos aí na casa. Então, consegui acompanhar muito o nosso período de transformação e consegui contribuir, né, por força aqui da minha função, para que a organização atravessasse isso de uma maneira, não vou dizer tranquila, né, porque vocês podem imaginar que foi um período super delicado que nós vivemos, mas de uma maneira que a gente passasse o nosso passado a limpo e que a gente construísse uma empresa muito mais forte, né, que é a empresa que nós temos hoje. Essa nossa trajetória, ela já tem um tempo longo, né? Mas é importante que vocês compreendam aí como que isso se deu e os seus desafios. Mas eu acho que teve uma coisa, talvez teve duas coisas assim que eu acho que a gente fez e que foram muito boas, e eu acho que foi por isso que a gente conseguiu atravessar. A primeira foi começar essa jornada antes do epicerne do problema, né? Para vocês terem uma ideia, nós começamos a função compliance aqui ainda no final de 2013, quando a Lava Jato atinge a organização em meados de 2015, e a empresa já tinha aí um programa muito bem iniciado, claro que não é o programa que nós temos hoje, mas já tinha aí essa cabeça. E isso tem a ver um pouco aí com o tema de hoje, né, que é liderança, e essa jornada de transformação, ela começa quando a gente recebe um novo CEO aqui na empresa. Naquela época, é um cara que veio da parte de investimentos do grupo, então era uma pessoa que estava muito conectada com governança corporativa, né, com processos, e ele chegou aqui e percebeu que era importante que a gente criasse várias coisas, né, governança, compliance, auditoria e tal, e foi aí que a gente startou. Então, acho que a liderança dele foi fundamental para que, quando a gente estivesse muito envolvido no problema, a gente fosse capaz de reagir rápido, né? Para vocês terem uma ideia, lá em 2015, quando teve prisão de ex-executivos do grupo, logo que a gente percebeu e fez as investigações internas, nós não ficamos negando, não. A gente foi para as autoridades e bateu nas casas todas que naquele momento a gente julgava que era importante e começamos a fazer aí os acordos de leniência, né? E foi interessante essa história porque a gente começou a perceber que as pessoas, elas se movem pelo exemplo do líder, né, do colega de trabalho. Aliás, é assim na nossa casa também, né? Eu nunca conheci nenhuma família que tem um código de conduta. Por quê? Porque não precisa, né? Tem ali o engajamento do pai e da mãe, que é a liderança de sua casa, e, portanto, aquilo ali vai se formando e você vai seguindo assim. E é o que a gente percebeu, que quando a empresa decidiu por um caminho compliance, né, quer dizer, um caminho sem fazer nada que não fosse adequado, nós percebemos uma reação muito boa do nosso corpo de funcionários, né? É verdade que a empresa tem turnover, então quando aconteceu tudo isso, boa parte das pessoas sequer estavam aqui, mas o que nós percebemos é que ainda as que estavam, ainda as que já estavam na empresa há muito tempo, elas falaram, não, esse é o melhor caminho mesmo, né? Então, quer dizer, as pessoas, se você for olhar assim do ponto de vista genérico, as pessoas não são más, né? Quer dizer, ninguém sai de casa, não estou falando aqui do meu caso, mas
Ninguém sai de casa com o prazer de fazer uma besteira, né? Hoje eu vou fazer besteira pra caramba, né? Não é assim, não. Você não volta para casa com orgulho e conta para sua mãe. Você faz, às vezes, é porque o líder pediu para você fazer, você faz, às vezes, porque todo mundo faz, você faz, às vezes, por um horror de justificativas. E quando a gente vê que a liderança da empresa, né, e a liderança é de todos os níveis mesmo, percebeu que sem compliance não havia futuro, eu acho que foi muito natural. A gente foi, por óbvio, teve que trocar gente também, porque não é todo mundo que acredita em tudo. Os que não acreditavam na época, de novo, estou falando de uma história de quase 10 anos atrás, eles mesmos saíram, assim, o cara falou, eu até estou pensando em aposentar, que bom, né, vai aposentar lá, que não tem problema nenhum. Então, eu acho que a leveza com a qual a gente conseguiu fazer, que foi o nosso segredo, assim, foi líder percebendo que aquilo ali era fundamental, foi todo mundo entendendo o seu papel na empresa, e foi todo mundo percebendo que a empresa ia sair muito mais forte dessa história toda, né? Então, foi um período de muita mudança, de muito esforço e resiliência, mas que a liderança falando, ó, nós vamos ganhar dinheiro com compliance, né? E é isso que nós estamos tentando fazer aí há muito tempo. Eu acho que foi o segredo do nosso sucesso. Perfeito, Eduardo. Bom, nós ouvimos aqui um tanto sobre a liderança formal, né? O CEO novo, que patrocinou o projeto, que falou essas frases muito importantes, não deixou a menor dúvidas, né, para os colaboradores de qual é a linha nova da organização. Eu acho que um ponto também importante, né, inclusive que nós comentamos no livro, são dos sistemas informais de cultura, né, que muitas vezes são as lideranças de fato informais. Não têm um cargo alto, às vezes sequer são gerentes, mas exercem um poder de influência muito particular sobre seus colegas, né? São mais próximos, moram no mesmo bairro, falam uma linguagem parecida, torcem para o mesmo time e por aí vai. Então, pensando um pouquinho nisso, né, eu sei que também tem uma experiência muito interessante sobre os agentes de ética, né, agentes de compliance. Acho que mudou um pouquinho também o processo interno, né? Então, você parece também comentar um pouco isso, né, como é que eles conseguiram harmonizar, equalizar a questão do sistema formal e informal de cultura. Tá, massa, Gabriel. O meu negócio, né, eu trabalho numa empresa de engenharia e construção, e o nosso negócio, eu acho que ele é ainda mais importante, essa questão da liderança informal, porque imagina só, nós temos escritório em São Paulo e Rio, desculpa, São Paulo e BH principalmente, mas as obras estão lá no interior do Pará, né? Nós temos linha de transmissão de 3 mil quilômetros aí no Brasil, enfim. Então, quer dizer, a figura do diretor de engenharia, do diretor-presidente, né, do diretor financeiro, para uma pessoa que está lá em Dirceu, Arco Verde, do Piauí, que foi uma cidade que passou uma linha de transmissão nossa, é uma figura meio estranha, né? Imagina só, o cara acabou de começar a trabalhar, a função dele é cortar e dobrar aço, a função dele é recolher EPIs, né? Quer dizer, um cara que não está nem um pouco conectado com um cara chamado CEO. Aliás, se falar CEO para ele, não vai saber nem o que é. Então, quer dizer, se a gente não cuidar da liderança lá de Senhor Arco Verde, né, do encarregado da frente de serviço, do mestre de obras, do sujeito que ele encontra todo dia, que ele respeita, que por vezes ele chama até de doutor, né, sem o cara ter nenhum tipo de escolaridade, você não vai ter um programa de integridade funcionando na prática, né, porque geralmente você tem uma tendência a seguir, a obedecer mais o seu chefe ali, o chefe do seu chefe, do que um sujeito que está a 300 quilômetros de você. E esse ponto que você tocou, Gabriel, é um ponto que de fato a gente acreditou que a gente fez legal aqui, que foi uma mudança sutil, mas importante, no nosso programa de agentes de compliance, né? Os agentes de compliance são os multiplicadores, é aquela turma que não é da minha equipe, né? Mas exerce um papel fundamental de levar a cultura, levar treinamento, levar comunicação, tirar dúvida, né, desmistificar, traduzir compliance para uma palavra um pouco melhor lá para a turma da ponta, quer dizer, exerce essa função. E quando a gente lançou esse programa, em 2015 ainda, há bastante tempo, o líder escolhia, né, o líder falava, pô, esse cara aqui é um cara joia para ser agente de compliance, aí você recebia um e-mail falando, olha, seu líder te indicou, Gabriel, como agente de compliance, espero que você esteja muito feliz, etc. Né? E o Gabriel falava, até não sei o que é, não, mas estou, né? Meu líder mandou, portanto, eu estou feliz. E era ruim esse negócio, porque o Gabriel estava cheio de serviço, o Gabriel não era um cara que tinha facilidade de falar em público, o Gabriel não era uma pessoa que queria treinar ninguém, mas ele tinha ali o papel
e não queria desapontar o chefe dele. E aí nós percebemos que o Gabriel fazia o papel dele semi-bem feito, né? Quer dizer, não fazia com a qualidade que a gente esperava. E a gente pivotou esse programa aí já tem uns 2 anos, que é a pessoa se inscreve, né? Quer dizer, a pessoa que acredita naquilo, a pessoa que quer fazer acontecer, a pessoa que acha que ela tem perfil, a pessoa que ela acha que ela até tem tempo, porque imagina só, a obra dela entrou numa velocidade cruzeiro, né? Projeto de engenharia tem um pouco dessa característica. E aí a pessoa passou a se inscrever, a gente validar e a gente percebeu como é que isso melhorou. Assim, por quê? Porque o Gabriel não é o Gabriel que foi imposto, o Gabriel foi o Gabriel que escolheu ser, né? E tem a ver um pouco aí com o tal do seguir o exemplo, né? Aí o Gabriel começa a falar, pô, eu me inscrevi, meu colega do lado também, ele faz um trabalho muito melhor do que eu, peraí, que eu quero fazer também. E esse negócio vai contagiando as pessoas, né? Então, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, tem grupo de Teams, que as pessoas vão lá, eu fiz isso aqui na minha obra, teve esse negócio aqui, eu não quero ficar de fora disso, né? O ser humano tem muito esse negócio do efeito manada, né? Então, foi uma mudança que a gente acreditou que fez muito sentido. É claro, né, gente? Tudo isso aí precisa treinar a pessoa precisa receber material para fazer, né? Não é tão simples assim. Mas a gente acha que isso fez com que a imagem do próprio programa de agentes de compliance melhorasse muito. Tanto que a gente faz pesquisas de avaliação de cultura de integridade aqui todos os anos. E uma das perguntas que a gente faz é essa, quer dizer, qual é a sua visão sobre o programa de agentes de compliance, né? Quer dizer, a gente pergunta desde você conhece o agente até a qualidade do trabalho dele. E a gente percebeu como é que depois que a gente melhorou, né, mudou o programa com essas características, a reação da avaliação de cultura ficou diferente. Então, foi um pouco esse a nossa trajetória aí do programa dos agentes. Primeiramente, muito obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. Eu acho que é um belo exemplo de como que a junção entre a liderança formal, né, e os microsistemas que nós falamos informais compõem a cultura e permitem uma mudança de modus operandi mesmo, né, que era muito necessária para o caso de vocês. Então, parabéns pela trajetória, obrigado por compartilhar conosco, e já encaminhando para o final, porque as coisas boas têm final, já encaminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta complementar que tem a ver com os agentes de integridade. Tá? Você relatou essa mudança, né, do processo de escolha, né? Eles não seriam mais indicados, se indicaria a possibilidade deles se inscreverem, ou seja, as pessoas que quisessem, de fato, trabalhar com isso, o fariam. As perguntas que eu faço com relação a isso são 2. A primeira é, vocês vivenciaram alguma situação que em algum departamento, alguma área, enfim, ninguém quis? E o que vocês fizeram para manejar isso, né? E nos casos em que as pessoas quiseram, o que vocês fizeram para manter essa motivação intrínseca, vamos colocar assim, alta, né? Como é que vocês tiveram algum tipo de cuidado de trabalhar com aquelas pessoas ou de conversar com elas? Existia algum critério de escolha? Não, você não, ou não, quem se voluntariava estava indicado, assim, entender um pouco mais desse detalhamento, porque para nós faz muito sentido o que você está falando, porque muitas vezes as pessoas veem as motivações extrínsecas, né, a exigência, o tem que fazer, como o caminho. E a motivação extrínseca, ela não dialoga muito bem com a motivação que vem de dentro. Né? Então, trabalhar com as pessoas que já têm essa motivação e aumentar a motivação delas nos parece um caminho mais acertado do que tentar impor e de que tentar vincular como uma obrigação. Mas se você pudesse detalhar um pouco mais desse processo, agradeceria. Muito obrigado. Legal. Renato, eu que agradeço. Teve estudo aí que você narrou, né? Quer dizer, teve gerência, ele geralmente pegava por gerência, assim, variava de acordo com a estrutura que a gente tinha à época, mas teve gerência que não tinha ninguém, e teve uma obra nossa, que a gente tem um projeto lá na República Dominicana, que teve 45 pessoas se inscreveram, né? E aí
vou contar um pouco de como é que nós lidamos com isso. Mas o processo, a primeira coisa que nós fizemos foi definir um perfil, né? Então, quer dizer, a gente acredita, você que queira ser um agente, que você deveria ter essas características aqui, né? A gente queria pegar uma pessoa que caminha com a organização, porque imagina só, nós temos um segmento onde a gente emagrece e engorda com facilidade, né? Porque a turma grande de operação de obra não acompanha a Andrade e nenhuma empresa de engenharia no processo todo, né? O cara é muito centralizado na região onde a gente trabalha. Então, a gente queria pessoas que tinham lá 2 anos de casa, por exemplo, porque já conhecia a cultura, já entendia o que estava acontecendo ali em termos de compliance. A gente pegava pessoas que tinham habilidade em falar em público, é a pessoa que fazia um self-assessment dela mesma, né? Uma pessoa que tinha bom trânsito na organização, enfim, lideramos lá com o RH características, soft skills aí dessa turma. E aí a gente abriu e fez um processo grande de divulgação. O que nós percebemos, como exemplo positivo, é que a desinformação fazia com que as pessoas tivessem ou desconhecimento ou receio de se inscrever. E por que eu concluí isso? Porque essa obra nossa lá da República Dominicana, ela é uma obra na fronteira do Haiti. Bom, vocês podem imaginar que um projeto de engenharia na fronteira do Haiti com a República Dominicana, a palavra compliance ela foi pronunciada pela primeira vez dentro do nosso canteiro de obras, né? E quem disse isso não fui eu, não. Foi as pessoas lá que o nosso auditor independente entrevista. Só que as pessoas começaram a perceber que aquilo era muito interessante, assim, para a vida delas, né? A gente tem o baralho da ética, que é um jogo de cartas, que a gente incentivava o nosso colaborador de lá a levar para casa, a discutir com a família, né? A ensinar o filho lá o que era. Nós fizemos um concurso de desenhos, onde o filho do funcionário desenhava o que o pai dele escreveu que era ética, né? Quer dizer, você começa a colocar isso dentro de um universo onde a pessoa fala, putz, esse negócio é muito massa, né? Quer dizer, eu quero esse negócio para mim. E lá nesse projeto da República Dominicana, a gente tinha uma pessoa que era muito, muito, muito engajada, e eu acho que a vida dela era esse negócio aí, e ela conseguiu levar isso com tanta energia para as pessoas que houve aí um nível de inscrição absurdo, que era esse aí de 40 e poucas pessoas. E aí nós caímos nesse problema que você disse aí, putz, como é que nós vamos contar para alguns que eles não vão ser, né? O cara vai ficar chateadíssimo, né? Porque também não dá para ser todo mundo ser agente, porque perde um pouco da tese, né? Como é que nós resolvemos esse problema? Com comunicação, né? Então, nós chamamos todo mundo, falamos, olha, pessoal, nós tomamos uma decisão dificílima, porque nós queríamos que todo mundo fosse, né? Mas se for todo mundo, ao mesmo tempo, o programa deixa de fazer sentido. Então, nós vamos fazer um critério aqui de tempo de casa, né? Um critério para escolher boa parte de vocês, mas nós queríamos dizer que vocês, todos que fazem parte aqui do ecossistema, são tão importantes quanto os demais para nós. Se inscrevam no próximo ano, né? Nós vamos tratar esse projeto aqui com mais critério, para que ano que vem, quem já é esse ano, não sei ano que vem, quer dizer, a gente criou uma estrutura de comunicação para não esvaziar e não machucar quem não foi, né? E funcionou bem, e lá talvez, em termos de obra, onde a gente vê isso mais vibrante, assim, nas pessoas, acho que funciona bem. Teve diretorias ou gerências que não tinha ninguém envolvido, ninguém se inscreveu mesmo. E aí a gente foi estudar o fenômeno de cada um, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2019, a gente saiu do Rio e veio para São Paulo, né? Foi para São Paulo, que até eu estou em BH. Mas a turma estava mudando, né? A gerência ficou esvaziada, e o cara contratando gente jovem, quer dizer, a última coisa que ele queria era se preocupar em ser agente de alguma coisa, não é nem era só de compliance, não, porque ele estava entendendo a organização que ele estava entrando aí. E aí nós sentamos com o diretor falou, gente, mas eu perdi todo mundo, como é que vocês querem que eu tenha alguém? Né? O cara começa até a se justificar, porque parece que é ele que não incentivou, né? Aí nós fomos cuidando, falamos assim, pessoal, vocês são jovens da empresa, né? Nós queríamos te dizer que a empresa tem esse programa, o cara às vezes nem sabe, né? Porque essa é uma briga que eu tenho com o meu time aqui. A gente presume que mandar um e-mail para alguém é comunicar, né? Não, comunicar não é mandar um e-mail para alguém, não. Você recebe um e-mail e o mundo inteiro recebe, né? Isso não é comunicação. Então, a gente começou a fazer um trabalho um pouco mais direcionado para algumas diretorias e a turma reage, né? E, de novo, o pessoal quer participar, o pessoal gosta de participar. Por quê? Porque o pessoal acredita, né? O dia que o pessoal deixar de participar vai ser uma tragédia para nós.
porque significa dizer que a cultura não pegou, né? Porque o cara não vê valor naquilo ali. Bom, também não é fácil, porque tem gente que fala, não, Eduardo, eu tô cheio de serviço, né? Não me arruma mais um. Não, você, pô, mas não é isso, cara, né? Isso também é trabalho. E eu acho com muita resiliência, jeitinho aí, e sempre claro, né? Falando português claro, leve, propositivo, deixando claro que ele não vai investigar ninguém, que o pessoal acha que o agente de compliance vai fazer investigação como agente 007. Então, comunicação. Eu acho que esse negócio aí, o segredo é comunicar. Essas são as minhas reflexões. E queria agradecer muito aí o papo. Ficaria aqui um tempão conversando com vocês. Foi ótimo. Eu agradeço muito aí o convite. Nossa, Eduardo, foi muito legal conversar com você hoje. Muito obrigada por dividir um pouquinho com a gente essa vasta experiência que você tem na área do compliance, né, sobre essa mudança positiva de cultura, né, que ocorreu aí na Andrade. A gente tem certeza que tudo que você nos contou, né, vai servir de inspiração, né, para outros profissionais da nossa área, então muito obrigada. Bom, esse foi o nosso Behavioral Compliance Talks, uma iniciativa da CLU, onde conversamos sobre como as ciências comportamentais podem ajudar os nossos programas de compliance a serem ainda mais efetivos. Esperamos que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima conversa.